Eu acho que desde pequeno, por conviver muito com as minhas irmãs, no começo não era uma coisa, criança a gente tem uma cabeça muito diferente, né? Pra ti tudo é normal, tu não vê maldade nas coisas. No começo eu adorava brincar. Tive sempre uma infância muito simples, então a gente cresci num sítio desde os 3 anos de idade. Não era nossa, como eles são ricos, então não tinha toda a disponibilidade do mundo de brinquedos, né? Então a imaginação é o que valia. Desde muito pequena a mãe sempre fazia bonequinha de espiga de milho para minhas irmãs por causa do cabelinho, né? E eu sempre queria uma também, óbvio, aquele cabelo rosa maravilhoso, parecendo a Sailor Moon. Mas com o passar do tempo, principalmente chegando na escola, assim, tu começa a ter uns estalos, assim, do tipo, a menina é tua amiga, porém o coleguinha menino geralmente dá um plim a mais no olho, sabe? E daí, no começo, a gente tenta entender o que está acontecendo, o que é esse sentimento. Porém, tu fica confuso, óbvio, no começo. Depois, quando tu vai ficando mais velho, a gente tem um certo receio de contar para a família por ouvir muitas coisas. Brasil afora, mundo afora, do que acontece, geralmente com pessoas que se assumem. Porém, graças a Deus, com a minha família eu nunca precisei sentar com eles e falar oi, tudo bem? Seu filho é gay, sabe? Não, foi uma coisa muito natural. Nunca apareci com namorada em casa, então a minha mãe e meu pai sempre tiveram assim, um acolhimento muito maravilhoso. Não diretamente assim, sabe? Mas só que conforme eu fui ficando mais velho, por exemplo, aparecia um homem bonito na televisão e eu e a mãe se cutucava e falava assim, pá, está de parabéns, né? E tipo, isso ali pra mim, tipo, e ela, esse é gato, né, filho? E, tipo assim, meu pai também, o dia que eu comecei a namorar, ele falou pra mim assim, desde o dia que tu nasceu, tu é meu filho e não importa o que aconteça, tu sempre vai ser meu filho. Então, eu sou privilegiado, literalmente privilegiado, porque tem pessoas que eu sei que não tiveram a mesma aceitação, o mesmo acolhimento. Então, graças a Deus, foi difícil no começo, pra gente mesmo, às vezes se aceitar é um pouco difícil, porém eu acho que com o tempo eu acho que ajuda muita gente. Tá, a primeira memória que eu tenho, eu era criança e tipo, bem criança mesmo, e eu lembro que eu tava vendo os meninos jogar futebol, e tinha um time com camisa e um time sem camisa, e eu percebi, eu acho que isso aqui é interessante. E daí já na família foi mais complicado, porque meu pai, ele é bem preconceituoso com um monte de coisa. Então, até hoje, assim, eu não faço questão de falar pra ele também não conversa comigo, mas a minha mãe, quando eu contei pra ela, foi até meio engraçado, não sei, porque eu contei em 2 etapas. A primeira eu disse pra ela que tinha uma coisa que eu queria contar pra ela, mas eu tava com medo de como ela ia reagir. Só que eu não fiquei com coragem e disse assim, tá, outro dia eu falo pra você, e tirei ela do quarto. E, sei lá, passou uma semana, um pouco mais, e ela veio conversar comigo. Só que eu estava sentado na mesa do computador, ela estava atrás de mim e eu não conseguia olhar na cara dela. E dela tipo, eu acho que você é isso, aquilo. Eu falei, eu sou. E dela falou, é porque eu fiquei pensando nesse tempo e eu até chorei e tal. Eu falei tipo assim, não precisava chorar. Ela disse, não, mas é normal, é que a gente fica preocupada e tal, como é que vocês vão sair no mundo, né? E foi assim que eu contei pra ela. Não, então ela sabe, ela até pediu pra eu manter segredo do resto da família. Então eu não me aproximei tanto mais da família, eu dei uma afastada, mas ela sabe, e ela sabendo tá de boa, e tô vivendo a minha vida. Então, eu me descobri homossexual aos 12 anos de idade, e eu digo hoje, assim, com toda certeza que eu só me descobri homossexual porque eu tive pessoas que olharam pra mim e perceberam a minha diferença naquele contexto, assim, até familiar.
Então tive a ajuda de 2 tias que percebiam, né, que eu tinha trejeitos mais afeminados, né, que eu não gostava das brincadeiras tradicionalmente de meninos, que na escola eu não me enturmava tanto com os meninos também. E chegou um dia que elas olharam para mim, assim, principalmente uma das tias, eu considero tia, mas ela era namorada do meu tio na época, a Alzira, que a gente estava conversando no lugar em que eu nasci, né, que eu morei até os 8 anos, que é no Alto Baú, em Ilhota, e a gente começou a conversar sobre como eu me sentia dentro de casa, se eu sentia que eu era diferente dos outros, e naquele papo ali eu tive o insight de que, poxa, eu sou gay, mas o que é ser gay nesse mundo, né? E foi nesse processo, assim, primeiro que eu me descobri e me aceitei enquanto homossexual, né? A minha existência. O meu processo de questão familiar, núcleo familiar pai, mãe, né? Ele veio mais tarde, em 2016. Eu não me assumi para minha família, eu fui tirada do armário, digamos assim. Minha mãe sempre tinha algumas conversas comigo, perguntava se eu gostava de meninas, se eu tinha amigos homens na escola, e eu sempre respondia, me faltava voz, né, naquela conversa assim tão fora do contexto em casa, e eu dizia o sim com a voz quase embargando, assim, né, para evitar um conflito que eu sabia que iria existir, assim, porque a minha ideia era me assumir para minha família quando eu estivesse fora de casa, com uma estabilidade financeira, para evitar qualquer conflito ou até uma eventual expulsão de casa, porque eu já sabia naquela época que muitas pessoas como eu sofriam dessa questão. Então, no final ali de 2016, nos últimos meses do ano, minha mãe me chamou também para conversar de novo e ela perguntou essas mesmas perguntas, se eu gostava de meninas, se eu tinha amigos meninos. E naquele momento eu senti que eu não conseguia responder para ela o sim tradicional de sempre. Acho que alguma coisa dentro de mim falava assim que eu tinha chegado no limite de mentir para minha família sobre quem eu era. Então eu saí do quarto, fui pro banho e depois tinha que ir para a escola à noite, que eu estava no 3º ano do ensino médio ainda, com 16 anos. E ficou aquela conversa mal resolvida. Quando eu voltei à noite para casa naquele dia, eu fui logo pro meu quarto e me tampei, fingi que eu estava dormindo, mas eu não estava, não consegui dormir aquela noite. Mas quando minha mãe voltou para casa, ela abriu a porta e perguntou se eu realmente gostava de homens, se eu queria dizer para ela que eu gostava de homens. E eu respondi finalmente o sim, dizendo sim que eu era homossexual. A partir daquele dia, nossa relação nunca mais foi a mesma. Antes, a gente vivia uma vida até de um relacionamento melhor, no sentido afetivo, e essas questões mais familiares, né, que são mais comuns, bem entre aspas. E depois a gente teve alguns conflitos, né, de violência psicológica, enfim. Frases como muitos LGBTs escutam, de que é só uma fase, de que eles não mereciam aquilo, né? E coisas que são construídas socialmente, né? Principalmente da minha família, que é de interior. Então, eles cresceram no interior de Ilhota, então eu também compreendo a partir desse contexto que esse primeiro momento, assim, de não aceitação, que eu já esperava também, ele aconteceu também por causa disso, mas não foi um processo fácil de início, e a gente até hoje ainda tenta continuar essa relação, assim, né? Tá muito, muito, muito melhor, mas esse primeiro passo, assim, de acontecimento, né? Ele não teve uma receptividade muito boa.